Caríssimos irmãos e irmãs, se existe, dentre tantos pedidos que nós podemos fazer a Deus neste dia de São João Batista, eu aconselharia o pedido, a graça de ter um coração indiviso, de ter uma alma em que não há mistura, uma alma inteira, um coração inteiro, totalmente devotado para Deus. Se nós fizermos aqui uma comparação entre Herodes e João Batista, nós veremos esta tão grande diferença entre ambos. Herodes era um homem dividido, quebrado interiormente. Parte dele queria Deus, mas parte dele não estava disposto a arcar com as consequências de se querer Deus. Como nós gostamos de dizer, pagar o preço. João Batista já havia dito que a situação em que Herodes se encontrava era uma situação de pecado, porque ele estava unido a uma mulher casada. Herodíades era casada com seu irmão Filipe, ela se separou do seu irmão Filipe e se uniu a Herodes. E João Batista, que queria agradar a Deus e não aos homens, teve a coragem de dizer aquilo que ninguém tinha, e teve a coragem de dizer aquilo que não era agradável de ser ouvido. Vocês entendem aqui, meus santos, que quando, por exemplo, a igreja, na situação, nos dias atuais, fala a respeito da união do homem e da mulher de uma maneira indissolúvel, e as pessoas dizem, mas isso aqui é coisa da igreja, é invenção da igreja. Isso aqui nós já encontramos desde João Batista. Não é somente Jesus, já o próprio João Batista via que isso era, ao unir-se a uma pessoa casada, era algo ilícito, era pecado. E aqui nós ouvimos no versículo 18, João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E aquilo, a palavra de João Batista tinha um peso, porque ele era um grande profeta. Naquela situação, ele era o profeta, naquele contexto, naquele período. Pois bem, e diz aqui então, que Herodíades, a concubina, ela odiava Herodes por causa disso, porque ele não tinha pregas na língua, ele não se calava, ele insistia em dizer a verdade. Pois bem, e isso criou toda essa animosidade. Diz aqui que Herodes, ele gostava de ouvir. Interessante, por um lado, João Batista dizia coisas que não eram agradáveis de se ouvir. Mas por outro lado, como ele dizia a verdade, como ele era, versículo 20, um homem justo e santo, as suas palavras também agradavam. Diz aqui, versículo 20, que Herodes gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Isto é, meus santos, João Batista era um homem de Deus, então Herodes gostava de ouvi-lo, gostava de ouvir a verdade. Nós fomos criados pela verdade e para a verdade, e somente na verdade nós iremos encontrar a felicidade que tanto procuramos. Repito, nós fomos criados pela verdade e para a verdade, e só iremos encontrar felicidade plena, verdadeira, estável, segura, quando nós nos entregarmos totalmente à verdade. De modo que, quando nós ouvimos algo verdadeiro, existe um consolo, existe uma alegria no nosso coração. E assim, e isso acontecia com Herodes. Ele ouvia João Batista e aquela verdade era bela, e aquilo de alguma maneira trazia um consolo, mas ao mesmo tempo o perturbava, porque aquela mesma verdade exigia dele uma tomada de posição.
Meus irmãos, quando nós ouvimos esta afirmação, que Herodes por um lado gostava e por outro lado ficava embaraçado, não há como não colocar o nosso coração também numa situação semelhante. Uns mais, outros menos, uns no passado, outros atualmente, mas alguém em algum momento da sua vida já experimentou uma situação semelhante de você, por um lado você quer o Senhor, você se contenta e se deleita com a verdade, mas como ela exige algo de você, você começa a querer conciliar o inconciliável, conciliar o bem e o mal. Você quer servir a Deus e você quer servir o mundo. Você quer seguir a Deus, mas quer seguir também as suas vontades, os seus desejos. Não é verdade, meus santos? Se nós olharmos, se nós formos sinceros, nós veremos que esta luta ou já aconteceu, ou está acontecendo no coração de cada um. Se você já passou por essa luta, talvez uma outra venha visitar você, e espero que você tenha dado lugar à verdade. Eu espero que você tenha dito, como São João Batista, noutra ocasião: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que a vontade de Deus prevaleça. Importa que a verdade apareça e eu, com tudo aquilo que contradiz esta verdade, desapareça. Importa que a verdade viva, viva Cristo Rei, morra eu, morram os meus pecados. Pois bem, meus irmãos, diz então que que Herodes, nessa luta interior, ele acabou por ceder. Um dia, num banquete, já tomado pelo vinho, querendo agradar os seus amigos, porque Salomé, a filha de Herodíades, tinha dançado com beleza, ele então faz uma promessa, que daria a ela o que quer que ela pedisse. Ela pede, insinuada, aconselhada pela sua mãe, que dê a cabeça de João Batista num prato, e ele não consegue desagradar os homens e dizer não. Isso eu não farei, porque isso é contra a verdade. Por que eu farei isso? Porque ele tem condenado o meu e o seu pecado, Herodíades. Isso eu não farei. Não. Ele cedeu e aceitou, porque ele não tinha coragem suficiente para reconhecer que João Batista era um homem correto, era um homem justo, era um homem santo. Ele dizia a verdade e ele que precisava se converter. Ao mesmo tempo, meus santos, nós olhamos para João Batista e vemos este homem livre, tão livre para fazer a vontade de Deus, mesmo que isso venha em detrimento dele mesmo, mesmo que isso venha em prejuízo da sua vida, mesmo que isso lhe acarrete algum dano. Ontem nós celebrávamos a memória de Santo Agostinho de Hipona, e Santo Agostinho tinha uma frase que se aplica tão bem a esse contexto. Ele dizia assim, que existem duas cidades no mundo. Em uma moram aqueles que amam tanto a Deus, amam tanto a verdade, ao desprezo de si mesmas. Na outra cidade moram aqueles que amam tanto a si mesmos, ao desprezo de Deus. João Batista morava na cidade daqueles que amavam tanto a Deus, ao desprezo de si mesmos. Herodes morava na cidade daqueles que amam tanto a si mesmos, ao desprezo de Deus. Quem você quer ser na sua vida? Herodes, que vê a coisa certa, que se encanta com a coisa certa. Perceberam, meus santos, que não basta vir à igreja para se salvar, para ser santo.
que não basta gostar da palavra de Deus, que não basta admirar nosso Senhor para ser um verdadeiro cristão católico. Ora, Herodes admirava João Batista, Herodes gostava de ouvir João Batista, mas Herodes não estava disposto a seguir aquilo que João Batista ensinava. Você gosta de Jesus? Eu espero que sim. Você gosta de ouvir a palavra de Jesus? Eu espero que sim. Mas você está disposto a seguir tudo aquilo que Jesus ensina? Eu espero que sim. Porque senão, você não é amigo de nosso Senhor. Você não é cristão de fato. E mais cedo ou mais tarde, você matará Jesus, como Herodes matou João Batista. Você matará Jesus no seu coração. Que hoje, meus santos, neste dia de São João Batista, neste dia do martírio, do nascimento para o céu de São João Batista, peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos conceda um coração indiviso, que nos ajude a ter coragem, que nós não apenas saibamos a verdade, que nós não apenas conheçamos a verdade, que nós não apenas conheçamos a palavra, mas que nós nos deixemos mover pela palavra, que nós abramos o nosso coração à palavra e que nós coloquemos para fora tudo aquilo que entra em contradição e que, se nós não o fizermos, mais cedo ou mais tarde expulsará Deus dos nossos corações. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos por intercessão de São João Batista, peçamos por intercessão de Nossa Senhora, e não tenhamos dúvidas que Deus quer nos conceder, mas que nós tenhamos a coragem de estender as mãos para receber esta graça, de uma liberdade completa que Deus quer nos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.